Quando eu comprei minha primeira impressora 3D, comprei 5 kg de PLA. Na minha cabeça, era o melhor filamento para tudo. Só que, depois de 1.500 horas de produção e de impressão, hoje praticamente todas as minhas peças são feitas em PETG. Será que o PLA é ruim? Será que o PETG é perfeito? Hoje eu vou contar exatamente porque eu uso atualmente muito mais PETG do que PLA. Quando eu comecei na impressão 3D, fiz o que praticamente todo mundo faz. Comprei PLA, era mais barato, mais fácil, todo mundo recomendava. Meu primeiro bench foi em PLA, depois vieram os action figures, personagens, vasos, peças decorativas, e todos funcionavam muito bem. Só que quando eu comecei a imprimir organizadores, suportes, peças para bancada, ferramentas, peças para a própria impressora, foi aí que comecei a perceber que precisava de material mais resistente. Isso é um dos motivos principais. O PETG ele acaba tendo uma resistência maior, uma mobilidade melhor, enquanto o PLA ele é mais rígido. Por isso que ele é muito mais usado para action figure, para decoração, para partes mais de monstruário. Outra diferença enorme, se você deixar o PLA dentro de um carro, você vai perceber, ele vai deformar. O PETG suporta temperaturas bem maiores. É lógico que dentro de um carro debaixo do sol, qualquer um vai deformar, a não ser um ABS, um asa. Mas o PETG ele consegue aguentar uma temperatura externa bem melhor, não é à toa que a produção dele é em temperatura mais alta. Eu vou dar exemplo com 2 suportes de fones. Isso aqui é um suporte de fone que eu fiz em PLA. Ela não tem mobilidade de movimento. Ela é extremamente rígida. E se eu forçar, ela quebra. Ela é extremamente rígida, dura, então qualquer estresse ela vai quebrar, né? Aí eu tenho esse aqui que é em PETG, que tem movimento, Ela consegue ter essa facilidade de relaxar. Se fosse um PLA um desse aqui, ele não conseguiria sem gerar um estresse, sem gerar um trauma, quase um trinco. E a diferença é bem essa mesmo. Tem outros suportes que eu fui usar para suporte de parede, que quando eu usava a ferramenta para parafusar, ela quebrava na hora. Mas o PETG ela conseguia ter mais resistência, eu conseguia manter o parafuso sem quebrar. Um outro exemplo. Isso aqui é um suporte de notebook. Notebook encaixa aqui. E ele, ele é feito. Ele é mais resistente. Ele é feito em PETG. Por quê? Porque dependendo do peso, do formato que você deixa, ele acaba conseguindo aguentar se tiver alguma coisa exagerada, um esforço exagerado. Eu tenho um suporte de livro aqui, que é muito conhecido, que o pessoal faz aquele suporte de livro e coloca os livros assim, encaixado com... Isso aqui é do Harry Potter, né? Que ele fica como se fosse segurando o livrinho. E eu fiz em PETG por causa disso, essa mobilidade, esse movimento. Se fosse em PLA, ela não teria isso. Ela quebraria antes. E essa é a diferença. O PETG tem uma facilidade da mobilidade sem quebrar. O PLA já não tem isso. Hoje eu faço mais suportes, mais organizadores, mais itens que acaba utilizando no dia a dia, um ambiente externo, tudo. Agora, um segredo que eu sempre falo, o acabamento do PETG é diferente porque a configuração dele tem que ser diferenciada, principalmente do filamento. A primeira coisa que eu sempre faço, quando qualquer tipo de PETG que aparece, que vem para eu imprimir, eu vou lá e faço um teste de temperatura. Dependendo como que ele tá, ele me mostra a necessidade ou não. Tem filamento que vem com um teste que eu faço com 230, tá ótimo. E tem outros que em 240, 250 é melhor. Inclusive na temperatura de mesa também. Às vezes eu uso placa fria, que eles falam que seria no PETG até 70, às vezes 80 é melhor. Então esse é um teste que a gente tem que sempre fazer para a questão do PETG. A Action Figure e PETG não combina. Isso aqui foi em PETG.
A diferença é que o PETG é bem mais brilhoso, ó. Agora que apareceu o PETG fosco. Mas isso aí eu pintei essa parte de baixo aqui, mas se você for olhar, olha o detalhe. É super interessante, ó, acabamento top. Isso é configuração, viu, galera? Não é só colocar para imprimir. Porque o problema do PETG, além de ser a temperatura mais alta, a refrigeração dela não é igual a PLA, que pode abaixar de uma vez. Dependendo, ele pode ficar muito quebradiço. Então tem que configurar muito bem. Ah, galera, outro PETG que eu usei, ó. Isso aqui é na cor bronze. Todo mundo acha que isso é PLA. Mas é um PETG, ó. Eu fiz um action figure de um personagem do Arc Raiders. Que eu gosto de jogar. Ó. Ele é em PETG. Você vê que o acabamento tá super legal, ó. Ou seja, o segredo é a configuração. Se eu souber configurar o PETG, ele te entrega com qualidade. Mas PETG não é perfeito. Por quê? No final eu só mostrei vantagem, né? De ele ser mais resistente, de ele aguentar calor, de ele ser mais brilhoso. Tem gente que gosta mais disso. Mas eu vou contar um segredo. Ele não é só vantagem, não. Um problema muito sério do PETG é a umidade. Dependendo de como ele estiver bem guardado, tudo, ele tem muito aqueles strings, aqueles fiapinhos. E é muito comum, viu? Por mais que a gente mantenha ele seco, tenta manter ele com sílica baixa, mantendo a umidade, mesmo assim ele acaba pegando umidade. Então o trabalho mais difícil do PETG é exatamente isso. Então a gente necessita de uma secadora. Eu não tenho uma secadora oficial, né? Eu tenho uma que eu mesmo criei, usando um aquecedor, que ficou muito prático assim, porém não é completo, não é perfeito. Eu deixo ele bem baixinho, uma temperatura baixa, até no máximo 40 graus, e fica passando horas ali para conseguir secar um pouco o nosso filamento. É lógico, eu comprei uma Cobra X e ela veio com uma secadora, ainda não chegou. Quando chegar, com certeza eu vou trazer para o canal, mas vai ser ele praticamente meu secador oficial. Mas eu vou ser sincero que eu demorei para entender que o PETG tinha isso. Então, pela configuração legal, mesmo assim, o filamento não está dando certo, dá uma olhada se não é umidade. Ele como eu falei, é uma coisa que muita gente nem imagina que é, porque acha que está tudo bem, mas ele está úmido. E isso atrapalha muito a nossa produção da impressão. Você nem imagina o quanto ela atrapalha. Muita gente às vezes acha que o problema é da impressora, da configuração, e no final é o filamento. Uma das coisas mais importantes do PETG é a temperatura. Ela é bem mais alta do que o PLA. Que nem, vou dar um exemplo das duas. O PLA, ele vai entre 200 a 220 de bico, né? E de mesa de 60 graus, beleza. Ventoinha 100%. No PETG é diferente. O PETG, ele vai de 230 até 260. Tem gente que até me deixa um pouco mais, dependendo do tipo de filamento. Eu faço teste de bico com meus filamentos, por quê? Para ver a temperatura deles, porque às vezes você coloca um 250 que eles colocam como normal, e no meu filamento está muito. Nem que eu falei sobre umidade, olha isso que interessante. Isso aqui foi um teste que eu fiz, um filamento, estava numa onda de frio absurdo aqui na minha cidade, e eu percebi que as minhas peças não melhoravam. Aí eu fiz o teste de temperatura para ver o que estava acontecendo. E mesmo ela estando tudo bem na configuração, aí eu trouxe, olha isso aqui como tá ruim, tá vendo? Esse monte de string esses pelinhos aqui em volta, olha como é que ele tá feio, todos os detalhes, olha aqui em cima. Isso aqui é umidade. E o segredo para a mudança disso foi o quê? Que eu fiz a secadora que eu contei para vocês, que manteve durante quase umas 3 a 4 horas na umidade, abaixou a umidade, eu coloquei sílica. Aí na hora que eu retirei e refiz esse daqui, ele ficou muito melhor. Eu vou trazer para vocês uma aula disso, só para vocês entenderem, é muita diferença. Aí quando eu refiz, e se eu te falar que 230 foi a melhor temperatura desse filamento para mim, e se você olhar no básico de temperatura para PETG, eles recomendam de 250 a 260 graus.
Aí você entende porque tem que fazer o teste de temperatura? Porque às vezes no outro filamento seu, no outro ambiente, às vezes um 230 é mais que necessário. E esse meu, que nem depois que eu imprimi isso aqui, ó, 230. Ele ficou ótimo e foi bem tranquilo. E lembrando, gente, a temperatura, tudo isso é teste, tá? Mas eu tô mostrando que o segredo é você fazer a calibração, a configuração e os testes antes. Questão da configuração, galera. Realmente, tem que ter paciência. PLA, às vezes você pega o arquivo e já coloca... Pega o arquivo no MakeWord, já joga no PLA e vai dar certo. O PETG não é assim. Tem muitos detalhes, principalmente da parte de refrigeração, que muda bastante a peça. E ela é praticamente assim, cada detalhe vai melhorar um pouquinho a mais. Se você quiser uma peça impressa legal, legal. Agora, se quiser uma impressa top, é outra história. Você vai ter que se dedicar um tempo para estudar um pouco o PETG. Aí você fala assim, porra, mas minhas peças não ficam boas. Gente, ó. Temperatura de bico. Temperatura de mesa, flow rate, aquele pressure advance, viu a questão do fluxo, a questão do detalhe do fluxo do mínimo fino, né? É muito detalhezinho. Isso é mais como uma aula que a gente vai pensar, tá? PETG é diferente, PETG exige um pouco de conhecimento. Mas com todas as configurações detalhadas, a gente foi melhorando cada vez. Hoje eu entrego um PETG de qualidade. Mas PLA continua sendo muito bom por action figure, decoração, protótipos, testes, então acaba sendo necessário. Tá? É que assim, para tirar um pouco da cabeça, muita gente só usa o PLA e nunca usou testar outros tipos, né? Porque tem medo, tem segurança de não conseguir imprimir, e às vezes é uma descoberta que você entende que muda o seu formato, sua forma de pensar sobre impressão 3D. Aí você fala, Rina, mas quando que você indica o PETG? Ó, vamos pensar, organizadores, suporte de alguma coisa que utiliza um pouco de peso, exige um pouco de mobilidade, movimento, um gancho que você encaixa em algum lugar e ele precisa abrir para encaixar. Isso é PETG. O PLA não consegue, ele quebra. Entendeu? A diferença é essas. Peças da impressora mesmo, praticamente todas as peças que eu coloquei extras são PETG. Vasos até eles têm vasos que você consegue deixar até fora de casa, que ele aguenta pela temperatura. Praticamente todas essas peças eu faço em PETG. Agora você fala, se estivesse começando hoje, o que eu faria? É óbvio que eu aprenderia muito com o PLA, mas eu focaria bastante em PETG, porque migraria muito mais cedo. Porque além de ele ser mais em conta que o PLA, ele consegue entregar mais resistência e mais durabilidade para os produtos. Mas para concluir, pensando no PLA e no PETG, o PLA continua sendo excelente, mas o PETG virou meu material principal. Não porque ele seja perfeito, mas porque ele atua melhor no tipo de impressão que eu estou fazendo. Então vocês vão entender bastante essa diferença. Agora quero saber de você, qual filamento você mais utiliza? PLA, PETG ou algum outro? Escreve aqui nos comentários, se esse vídeo te ajudou, deixa o like. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu resolvi o meu maior problema com o PETG. Mudança simples, mas que melhorou bastante a qualidade das minhas peças. E então já se inscreve no canal porque esse vídeo vai ao ar em breve. Tamo junto, valeu!